TV7, Educar é Preciso, Geografia no Ar. Nessa videoaula, iremos falar sobre os solos. Quanto à sua origem, são os solos eluviais, aluviais e coluviais. Quanto à sua classificação, zonais, intrazonais e azonais. E quanto aos tipos de solo no Brasil e no mundo. Vamos exemplificar os melhores solos a nível global e a nível brasileiro. E também vamos caracterizar os fatores que provocam ou que agregam na formatação dos solos. Temos como referência isso a questão dos agentes externos, o intemperismo, ou seja, os processos exógenos, o relevo, o modelato do relevo, que a partir disso vai configurar na formatação dos solos. O intemperismo físico, químico e biológico é fundamental nessa caracterização dos solos. Vamos agora observar como esses solos têm na sua forma, quais são os seus horizontes, por que eles têm essa estrutura e cada horizonte o que significa numa classificação bem detalhada. Olhe a formação dos solos, o fator de formação dos solos: clima, organismos vivos, relevo, material de origem, a condição do tempo. Fatores de formação desses solos são a partir de 5 estruturas naturais que interagem entre si. Primeiro fator, a rocha mãe ou rocha matriz em decomposição. Então, é a primeira característica. O segundo fator, o clima, responsável pela origem dos processos de intemperismos. Terceiro fator, os organismos vivos, formando uma massa de matéria orgânica decomposta. Quarto fator, o relevo, que através da inclinação vai determinar a profundidade dos solos. E o quinto fator, que é a evolução do tempo, através dos processos contínuos. Dá para a gente estabelecer como se caracteriza agora esse solo. É importante e é fundamental observarmos esses horizontes do solo. Temos aí um desenho esquemático que vai desde o horizonte R, C, B, E, A e O. Nessa sequência, nós vamos ter o horizonte O, a camada orgânica superficial. O horizonte A, escuro, com matéria orgânica e alta atividade biológica. O horizonte E, mais claro, remoção de partículas de argila, matéria orgânica, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. O horizonte B, acúmulo de argila, matéria orgânica, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. O horizonte C, rocha alterada, conhecida na pedologia como saprófito, ou regolito, nós na geografia chamamos. E o horizonte R, a camada mineral consolidada, ou seja, a rocha mãe. Então nós começamos do horizonte R até chegarmos no horizonte O. Esse solo aí que está descrito, ele tem 6 camadas. Ele é considerado um solo excelente, com uma particularidade: o horizonte E, que é a camada mais clara, ele é carregado de hidróxidos e óxidos de ferro e alumínio. Então, se você desmatar esse solo, não deixar cobertura vegetal, o que pode ocorrer nele é a lixiviação do solo. A lixiviação que provoca a laterização desse solo. Aí tem um desenho, um quadro esquemático da sequência e da configuração dos perfis do solo. Nesses perfis, nós vamos observar o quanto essas camadas estruturais são importantes. Na sequência, vamos ver a condição da origem, os solos eluviais, quando os solos se formam por rochas encontradas no mesmo local da formação, ou seja, quando a rocha que se decompôs e se alterou para a formação do solo se encontra no mesmo local do solo. Os aluviais, quando os solos foram formados por rochas localizadas em outros lugares,
graças à ação das águas e dos ventos. Os sedimentos foram transportados para outro local. E os coluviais, que são aqueles cujo o agente transportador é a gravidade, que faz cair massas de solo e rochas ao longo dos taludes. Os taludes também são conhecidos por depósitos de taludes. E a classificação e tipos de solo são aqueles solos chamados de zonais, intrazonais e azonais. Os solos zonais são maduros, bem delineados e profundos. São subdivididos em latossolos, podzóis, solos de pradaria e desérticos. Os latossolos são solos pouco férteis, presentes geralmente em climas quentes e úmidos, com profundidades superiores a 2 metros de profundidade. O Brasil se caracteriza por ter esse tipo de solo, né? A região centro-oeste, a região amazônica. Os podzóis são solos férteis, graças à acumulação de minérios, humus e matéria orgânica, e são próprios de climas frios e temperados, ou seja, nas regiões de médias latitudes, solos são caracterizados por serem solos podzóis, são solos zonais. Solos de pradarias são ricos em cálcio e matéria orgânica, por isso são extremamente férteis, estão presentes em regiões subúmidas de clima temperado. Também nas áreas de médias latitudes encontramos um bom solo. E os solos zonais desérticos, solos caracterizados por serem poucos profundos e pouco férteis, próprios de regiões desérticas. Os intrazonais, né, são solos bem desenvolvidos, além de serem bastante influenciados pelo local e pelos fatores externos. Divide-se em solos salinos e solos hidromórficos. Os solos salinos, também chamados de alomórficos, caracterizam-se pelo alto índice de sais solúveis, próprio das regiões áridas e próximas ao mar. Possuem uma baixa fertilidade. Essas regiões próximas ao mar, aqui no Brasil, o Aziz Abissaba passou a chamar de regiões de tabuleiros costeiros ou subtabuleiros costeiros próximo ao mar. E os subtabuleiros costeiros, aquela faixa entre 50 a 100 quilômetros distante do mar. O estado do Ceará tem essa área muito bem delineada, onde se cultiva os cajus. Solos hidromórficos, por estarem localizados próximos a rios e lagos, apresentam grande umidade. Sua fertilidade depende do índice de umidade. Quanto mais úmidos, menos férteis. Os hidromórficos precisam ter equilíbrio nesse processo. E os solos azonais, solos pouco desenvolvidos e muito rasos. Divide-se em solos aluviais e litossolos. Os solos aluviais, presentes em áreas de formação recente, em planícies úmidas, quando os seus sedimentos são transportados, formam um solo de coloração amarela, denominado de loess. Esse tipo de solo encontra-se na China. E os litossolos, presentes em locais com declive acentuados, costumam estar posicionados diretamente sobre a rocha formadora. Solos inférteis. Essa característica desse desenho mostra, né, um solo primitivo, ou seja, um solo em processo ainda de formação, um solo jovem considerado solo em construção e o solo maduro que vai estar estabelecido nessa configuração. Então, temos aí uma referência para isso. Vamos aí ver os principais solos do mundo. Os latossolos, solos profundos, de clima úmido, predomina no Brasil. Predominância de óxido de ferro e alumínio, baixo teor de siltes. E hidromórficos. Siltes são partículas de sedimento menores do que grãos de areia. Cambissolo, pouco desenvolvido, é um solo intermediário. Horizonte B, pouco desenvolvido. Altos teores de siltes, ou seja, mostra o cambissolo que é um solo que está em processo de formação. Litossolo, solo mais raso, fica imediatamente sobre a rocha. Esse solo é muito comum no Nordeste brasileiro, no sertão. Pedálfer,
Alumínio e ferro, clima temperado. Pedocal, cálcio, climas secos. Hidromórficos, excesso de água. Alomórficos, excesso de sais, baixa fertilidade, desprovido de vegetação, regiões áridas e semiáridas. Polisólicos, solos profundos de clima temperado, menos intemperizado do que o latossolo, presença de argila, boa fertilidade. E o Tcheknision, solo muito fértil, esse da Ucrânia, encontrado na Ucrânia, Sibéria, desculpem, na Sibéria. E o Lowes, um solo fértil, solto, de origem eólica, na China, margens do Rio Amarelo. Esse solo é compreendido pela ação do vento e são oriundos de rochas carbonatadas, CaCO3. E a terra preta, que é considerada o solo mais fértil do mundo e tem uma pequena área, corresponde a 1% da Amazônia como um todo. Solo exímio de qualidade. E aí entramos nos solos do Brasil. No Brasil são encontrados 4 tipos de solo. São eles: a terra roxa, o massapê, o salmourão e os aluviais. A terra roxa corresponde a um tipo de solo de extrema fertilidade, que detém uma tonalidade avermelhada. Pode ser encontrado em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. É originário a partir da decomposição de rochas, nesse caso, o basalto. Os outros 3 tipos de solos encontrados no Brasil é o massapê. É um solo encontrado principalmente no litoral nordestino, constituído a partir da decomposição de rochas com características minerais de guinais e de tonalidade escura, calcários e filitos. Esse solo ele é comum na zona da Mata Nordestina. O salmourão, esse tipo de solo é encontrado ao longo das regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. É constituído pelo fragmento de rochas graníticas e guinais, ou seja, do granitóide. E os solos aluviais. É um tipo de solo formado em decorrência da sedimentação em áreas de várzea ou vales, ou seja, as vazantes. É possível de ser encontrado em diversos pontos do país. Na figura a seguir, mostramos de forma geral, não para você que vai estar fazendo ensino médio e nem o Enem, mas os tipos de solo existentes no Brasil. Aí tem um mapa com uma classificação estruturada pelo Centro de Pedologia da UFRJ. Então, nós temos gissolos, cambissolos, até o vertissolos. Mas esses aqui é só para referenciar a condição nossa, certo? Ter como referência. Sendo assim, nós vimos nessa aula de maneira bem resumida os solos quanto à origem, solos eluviais, aluviais e coluviais. Vimos também sua classificação, os solos zonais, azonais e intrazonais. Observamos os tipos principais de solo. Vimos no Brasil quais são os solos mais férteis. Citamos lá a terra roxa, citamos o salmourão, o massapê, e os solos aluviais são solos das vazantes. Essas vazantes significam aquelas áreas de várzea próxima de rio, bordas de rio, Então tá aí uma classificação bem estruturada e mais ou menos feita de maneira resumida, mas que pode sim contribuir muito para você nas provas do Enem, vestibulares e nas provas do ensino médio. TV7, não conte com a sorte, conte com a gente. Fique atento nos nossos podcasts, videoaulas e segue a gente, dá um like, compartilha nossas aulas para que a gente fique mais animado e possa construir mais aulas.